Olá, meus amigos, lição de quarta-feira, lição número 13, a lição falando sobre o crisol de Jesus, e hoje o tema é sobre matando o Filho de Deus. A morte de Jesus na cruz foi a maior demonstração do amor de Deus pelo ser humano. São João 3,16 se cumpriu ali naquela cruz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que expressão de amor tremenda foi a morte de Jesus na cruz, a morte que foi assim concedida pelo Pai em nosso favor. Alguém tinha que pagar pelo pecado da humanidade. E Jesus Cristo assumiu esta culpa. Crucificar uma pessoa era uma forma severa de mostrar que a pessoa estava em desobediência com as leis do país ou mesmo contra o sistema judaico. Jesus Cristo foi colocado numa cruz como se fosse um transgressor da lei judaica e como alguém que era rebelde contra a opressão romana. Jesus Cristo queria apenas salvar o ser humano. Ele não queria se opor a nenhum império, a não ser o império do diabo. Mas o império romano, os judeus, Jesus não estava nem aí para eles. Ele queria ver a salvação das pessoas, a cura, a libertação das mãos do inimigo. Pergunta número 6. Que acontecimentos na morte de Jesus mostrou a amplitude do que aconteceu e como as pessoas da época não entenderam? Que coisas aconteceram? Temos aqui 3 passagens. Mateus 27:45 diz assim: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9. 3 horas de escuridão total. Chama atenção? Mateus 27:51, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Um tremor de terra numa escala grandiosa. As pessoas talvez nunca tinham sentido um tremor de terra, e aquele tremor foi espetacular. E quando há um tremor, as pessoas elas ficam assim, sem segurança. Jesus Cristo, ao morrer, a terra tremeu. Marcos 15, verso 38. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. O véu do templo tinha mais ou menos uns 20 centímetros de espessura. Era uma espécie de uma cortina de veludo muito grossa. E essa cortina se rasgou de alto a baixo, como se fosse rasgado pelas mãos de um anjo. Um poder incrível fez com que aquele véu se partisse. Então, que acontecimentos aconteceram que as pessoas não entenderam? Resposta: no momento da morte de Cristo houve trevas sobre a terra. O véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo se rasgou e toda a terra tremeu. Pedras grandes se partiram. Pessoas ressuscitaram no momento da morte de Jesus. Foi algo espantoso. 3 horas de escuridão, a terra tremendo, o véu do templo se rasgando, sepulturas se abrindo e pessoas voltando à vida. Algo espetacular. Na morte de Jesus houve escuridão sobre o Gólgota, porque Deus, Ele não queria que os mundos do universo vissem o Filho de Deus morrendo. Por isso houve era uma treva eterna. Não foi uma escuridão comum. Foi trevas que Deus mandou. Deus queria ocultar o Filho de Deus naquela cruz morrendo. Por isso as pessoas não entenderam. Pessoas ressuscitaram. Jesus agonizando na cruz. E quando ele disse, está consumado, o véu se rasgou, porque não seriam mais necessários sacrifícios, porque o verdadeiro Cordeiro estava morrendo na cruz por todos os pecadores. A terra tremeu como protesto pela morte do Criador. E por fim as sepulturas se abriram para aguardar a ressurreição de Jesus, o autor da vida. Mateus 27, 50 a 53. Ellen White, no livro Desejo das Nações, página 180. Ela descreveu a morte de Jesus da seguinte forma: a natureza compadeceu-se dos sofrimentos do seu autor. A terra arquejante e as rochas fenderam-se. Proclamaram que era o Filho de Deus que acabava de morrer. De executantes e espectadores, apoderou-se o terror ao verem o sol envolto em trevas e sentiram a terra tremer sobre os seus pés. Ao mesmo tempo que viam e ouviam as rochas se partindo, silenciaram as zombarias e escárnios
dos principais sacerdotes e anciãos ao encomendar Cristo, o Espírito, nas mãos do Pai. Pasma, a turba começou a retirar-se, tateando pelo caminho através das trevas em direção à cidade. Batiam no peito enquanto caminhavam e com terror, mal ousando falar, apenas murmuravam, dizendo: foi um inocente que foi morto. Será que ele não era realmente o Filho de Deus? Essa foi a descrição que Ellen White fez da morte de Cristo. A morte de Jesus mostrou alguns detalhes importantes que nos chamam a atenção. Primeiro foi o seu julgamento desproporcional. Depois foi Pilatos soltando Barrabás, um ladrão sedioso, homicida, mentiroso e cruel. Barrabás é um resumo da humanidade pecadora. A multidão escolheu soltar Barrabás para espanto de Pilatos. Jesus assumiu o lugar de Barrabás e representou nossa substituição no plano da redenção. Jesus assumiu o lugar de Barrabás porque cada um de nós somos Barrabás. Nós deveríamos sofrer os açoites, mas Jesus sofreu por todos nós. Ele passou pela crueldade dos soldados romanos. Eles humilharam Jesus, cuspindo em seu rosto, zombando dele com a falsa reverência e, por fim, crucificando na cruz do meio, indicando que ele era o pior dos 3 crucificados. Enquanto um missionário, numa escola missionária, falava da morte de Jesus, uma pequena menina olhava e ficava vendo a descrição que o missionário falava da morte de Jesus. De repente, a menina levantou-se, com lágrimas nos olhos, e retirou-se, voltando depois de uma meia hora. O missionário disse: Maria, por que você foi embora enquanto eu falava da morte de Jesus? Ela disse: eu fiquei muito triste pela morte de Jesus, eu fui num canto aqui da missão. E ali num cantinho eu chorei para Jesus e contei os meus pecados para ele. E pedi que ele me perdoasse porque eu fiz parte da morte dele. Ele me perdoou, eu estava muito triste, agora me sinto mais feliz, porque Jesus me perdoou, porque eu sei que ele morreu por mim. O projeto de Deus de salvar a humanidade se completou na morte de Jesus, sinal de amor entre ele e a raça caída. Mesmo diante da dor extrema, Jesus não se desviou do seu desígnio de trazer o reino de Deus para o ser humano. Por isso, ele assumiu a cruz com liberdade e revelou seu amor de forma incondicional e espontânea por todos nós. Pelo seu sangue, foi selada a nova aliança na cruz. E foram desmascaradas as artimanhas e as mentiras do poder opressor do diabo. De que era impossível um ser humano guardar a lei de Deus. Jesus guardou a sua lei apegado nas mãos do Pai. A cruz, que significava destruição e vergonha, se transformou na reconstrução da condição humana. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: não tenho que me gloriar a não ser na cruz de Cristo, na qual estou crucificado e eu estou crucificado para o mundo. O ser humano tinha agora a trilha aberta para a salvação pela graça. Louvado seja Deus. Jesus morreu, mas foi o crisol pior da vida dele. Foi o pior dia da vida de Jesus. Mas ele venceu e superou por todos nós. Nos dá um alento, uma motivação, para que nós possamos então também levantar os olhos agora para cima. Antes, o nosso olhar era para a sepultura. Agora não, agora é para a volta de Jesus, é para cima. Deus abençoe, tenha uma quarta-feira abençoada. Que o Senhor possa nos abençoar. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Obrigado, Senhor, pela descrição da morte de Jesus que toca o nosso coração. Que o Senhor nos dê essa consciência, possamos dignificar e honrar Jesus Cristo e o Senhor como nosso Pai e o Espírito Santo. Que possamos te servir em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Um beijo no coração e tenha uma feliz quarta-feira.